Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito esteja com todos vocês. O mês passado eu estive participando de um programa de rádio e me pediram para falar sobre graça. Então eu preparei um esboço de um sermão e pela graça de Deus eu pude falar para aqueles irmãos um pouco sobre esta tão maravilhosa e preciosa graça do Senhor. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso também, sobre a graça. Primeiro a gente precisa definir o conceito de graça, o que é graça. Esta palavra que muitas vezes nós usamos no dia a dia, ela tem a sua origem para o português do latim, gratus, que significa favor, bondade divina para com os homens, ou favor de uma pessoa para outra pessoa. Porém, esta palavra no latim, ela tem a origem no grego, que quer dizer charis, que significa, entre muitas coisas, favor, boa vontade, a saudação que costumeiramente era usada pelos pais das igrejas antigas no início de suas cartas ou no encerramento de suas cartas. Significa dom e bênção de Deus, favor divino. Deus é o Deus de toda graça. E quando nós falamos sobre ela, é importante entender que a graça, ela está relacionada a quase todos os temas bíblicos. Por exemplo, perdão, redenção, salvação, reconciliação, arrependimento, amor, longanimidade, misericórdia, generosidade e outros temas mais na Bíblia. Todos eles estão relacionados à graça, pois muitas dessas coisas, como a generosidade e a bondade, nada mais é do que a expressão da graça, através de uma atitude, de uma ação que nós realizamos. Porém, também é importante entender que a graça de Deus, uma vez derramada sobre nós, ela não elimina a obediência. Ou seja, o fato de nós estarmos vivendo sob a graça, não quer dizer que podemos agir desordenadamente, que podemos agir com atitudes de desobediência, pois a graça de Deus, na verdade, quando ela vem sobre a vida de alguém, ela torna a pessoa obediente, sujeita à vontade de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim, que por meio de Cristo, Deus tinha concedido a Paulo a graça de ser apóstolo, no serviço de Cristo, para levar as pessoas, para levar as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Ou seja, a graça, ela nos conduz à obediência. Estar sob a graça, ou debaixo da graça, significa também estar morto para as influências do mundo em que vivemos e ao mesmo tempo vivo para Deus. Em Romanos 6,17, Paulo fala assim, que quem morre, morre espiritualmente, morre em seus deleites e em seus prazeres, fica livre do poder do pecado. E a graça, quando derramada no coração de nós, ela exige de cada um de nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós devemos buscar em Deus e devemos sempre desejar receber de Deus esta graça tão maravilhosa. A graça de Deus, irmãos,
que está presente desde o início da criação. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou debaixo da graça. Pois a Bíblia diz assim, que Deus os criou parecido com eles. Ou seja, qual era o grande propósito de Deus ao criar Adão e Eva? Que Adão e Eva fossem a expressão humana, a expressão natural de Deus para os outros seres viventes. Então, se Deus é o Deus da graça, e Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, significa que o propósito de Deus era tornar o ser humano a expressão da sua graça no mundo em que nós vivemos, no mundo natural. Porém, a palavra do Senhor diz que o pecado, ele vai ofuscar o entendimento do ser humano a respeito da graça de Deus. O pecado, ele vai deturpar o conceito, o entendimento que as pessoas têm acerca de Deus. Porém, a graça de Deus, ela nos restaura e nos faz novamente entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim, que Deus revelou a sua graça. E qual foi o propósito de Deus revelar a sua graça? Foi para trazer salvação a todas as pessoas. Ora, nós estávamos perdidos, nós estávamos desprotegidos, mas de repente Deus manifesta a graça com um propósito, trazer salvação, nos reconciliar novamente com o Senhor. A graça vai abrir o caminho para a redenção. A graça, ela vai preservar, ela vai redimir a criação de Deus. E isto inclui também levar a mente do homem e da mulher ao entendimento pleno de Deus, quem é Deus e o que Deus representa na vida de cada um de nós. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo fala que o pecado, ele entra no mundo por causa de um homem, e o pecado domina toda a raça humana. Porém, da mesma forma que o pecado entra através de um homem, Jesus Cristo, a expressão da graça de Deus, que é muito maior, ele vem para trazer de volta o homem à reconciliação com Deus. E aí Paulo fala assim, que Deus aceita aqueles que recebem como presente a sua imensa graça. E aí eu pergunto nesta noite, quantos de vocês que estão aqui, que aceitam este presente de Deus de graça, aplaudam o nome do Senhor Jesus. Oh, queridos, a graça é de graça para quem deseja. E ainda hoje, a graça de Deus, quando ela passa a reinar em nossas vidas, ela traz sobre nós o poder de Deus para impedir o domínio do pecado sobre a nossa natureza humana. Ainda que às vezes nós venhamos a falhar, ainda que às vezes venhamos a tropeçar em nossa jornada de fé, mas a palavra do Senhor diz assim, que aonde há pecado, a graça de Deus superabundou. Então aquele que tem a graça, que compreende a graça, que vive na graça, mesmo que ele venha errar, ele sabe que a graça de Deus, ela vai restaurá-lo e vai trazê-lo de volta à comunhão com Deus. É por isso que nós podemos afirmar com toda certeza, irmãos, que o pecado, ele não tem sobre você, querido irmão e irmã, o mesmo domínio, a mesma influência que ele tem sobre a pessoa que está sem Deus. Porque a pessoa que não está debaixo da graça de Deus, ela vive sob a influência do pecado. Mas aqueles que estão debaixo da graça de Deus, ainda que o pecado venha, a graça vai superabundar e vai te revestir para que o pecado não tenha domínio sobre a sua vida. Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não dominará vocês, porque vocês não estão mais controlados pela lei, mas são controlados pela graça. Olha que coisa maravilhosa. O crente que é controlado pela graça, ele tem consciência da vontade de Deus, ele tem consciência do amor de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Então todas as vezes que o mundo tenta influenciá-lo de forma negativa,
A graça de Deus que é soberana, que é maior. Ela não deixa que o mundo, que o pecado tenha domínio sobre você. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele traz uma recomendação para os cristãos, dizendo o seguinte: olha, vocês não devem viver como vivem as pessoas naturais do mundo, mas deixem que Deus transforme a mente de vocês por meio de uma completa renovação ou mudança da mente, para que vocês conheçam a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Sabe, queridos, um dos grandes problemas das pessoas é que mesmo aquele que está distante de Deus, mesmo aquele que ainda não conheceu esta graça tão maravilhosa, muitas vezes ele está numa busca desenfreada pela graça de Deus, porque as pessoas querem, elas não compreendem porque não aceitaram a Cristo, elas não compreendem a graça porque recusam ouvir o Evangelho. Mas no coração das pessoas existe um anseio muito grande em querer conhecer a graça, em querer se libertar das culpas, das acusações, do medo. E muitas vezes as pessoas acabam buscando soluções falsas. Por isso que o salmista lá no Salmo 51, versículo 16 e 17, ele fala assim, que Deus não está interessado em sacrifícios. Deus não está interessado em animais queimados como oferta a Ele. Mas o que Deus quer é um espírito humilde, porque um coração humilde e arrependido diante de Deus não fica sem a graça. Se nós entrarmos diante de Deus reconhecendo a soberania, o poder de Deus, certamente a graça do Senhor, ela vai inundar a tua vida e vai trazer a paz sobre você. É por isso que nós, conhecendo a Cristo e aceitando o sacrifício de Cristo, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo fala assim, nós somos unidos com Cristo. Antes, separados de Deus, mas agora unidos com Cristo. Ele fala assim, vocês estavam longe de Deus. Você andava sozinho, você andava sozinha. Você não tinha a presença de Deus na tua vida. E aí Paulo fala assim, que nós estávamos longe de Deus, mas fomos trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo é a maior expressão da graça de Deus em favor da humanidade. Então quando Paulo fala assim, que nós somos trazidos pela morte de Cristo na cruz, Paulo está dizendo assim, nós somos atraídos pela graça de Deus, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, nos tornando um só povo diante de Deus. E o mais interessante ainda é que Paulo fala assim, que por meio do sacrifício de seu corpo, ou seja, por meio da expressão da graça de Deus, na cruz do Calvário, ele derrubou o muro da inimizade que separava tanto os judeus como os não-judeus. Hoje você tem acesso direto com Deus. Hoje você pode tocar o trono de Deus através da fé, por causa da graça que um dia foi derramada sobre nós. E Deus está concedendo esta graça para todos aqueles que desejar. Não importa a condição que a pessoa esteja no momento, se ela entender, compreender e aceitar a graça de Deus, a Bíblia é muito clara que se a pessoa aceitar, ela no mesmo momento passará a desfrutar dos presentes que só a graça de Deus oferece. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 11, a Bíblia diz, o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Ei, eu sei que aqui nós estamos numa congregação de homens e mulheres que conhecem o Evangelho de Cristo, que aceitaram a Cristo, mas talvez do outro lado exista alguém que esteja nos assistindo neste momento, que ainda não teve esta oportunidade. Você está se sentindo perdido, perdida, você se sente vazio, está numa busca desenfreada pela paz, pela alegria no teu coração, pela esperança. Você pode alcançar todas estas coisas se hoje você aceitar a graça de Deus. A palavra do Senhor diz
que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos purificados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Já em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo ele declara que a nossa remissão, ela se deu por causa do sangue de Jesus Cristo, ou seja, através do sangue de Jesus. E Paulo atribui isso à graça. Ele diz assim: pois pela morte de Cristo nós fomos libertos. Isto é, nós somos perdoados. E aí ele termina e fala como é maravilhosa a graça de Deus. A graça que se manifesta através do sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim que Cristo sofreu uma vez por todos os pecadores, para poder levar-nos até Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E em Hebreus 9,14 diz assim que o sangue de Jesus Cristo nos purifica por dentro, tirando todas as culpas. Quando nós aceitamos a graça de Deus, nós passamos a desfrutar deste presente glorioso de Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Qual é o significado da graça? A graça de Deus, se nós tivéssemos que resumi-la em uma única expressão, eu diria que a graça, ela é Jesus Cristo vindo ao mundo para remir os pecadores, dos quais eu faço parte e você faz parte. Esta é a graça de Deus. Enquanto lá no Antigo Testamento, os animais eram sacrificados para que os homens pudessem ter um momento de comunhão com Deus, porque o sacrifício dos animais tinha um caráter provisório, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 11, que diz assim que o sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos. Quais eram os deveres religiosos do sacerdote? Todo dia oferecer em sacrifícios animais para remir o pecado das pessoas. Aí o escritor aos Hebreus fala assim: porém Jesus Cristo, ele ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma vez, ou melhor, uma oferta que vale para sempre. Antes o sacerdote, ele tinha que, de tempos em tempos, ele tinha que ir lá sacrificar um animal para que alguém pudesse sentir o perdão do seu pecado. Mas agora o escritor aos Hebreus fala assim que Jesus Cristo, ele veio e através do seu sacrifício, ele pagou a conta de uma só vez, não só dos judeus, não só dos gentios daquela época, mas das pessoas de todos os tempos e de todas as eras. O sacrifício de Jesus continua valendo ainda hoje. E aí o escritor aos Hebreus, ele fala assim com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados no pecado. Queridos, a graça de Deus, ela não é um conceito, ela não é uma ideia, uma filosofia. A graça de Deus é muito mais do que isso. A graça de Deus é uma pessoa. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz assim que a palavra Jesus Cristo se tornou humano e morou entre nós. Ora, se Jesus Cristo é a mais bela expressão da graça de Deus entre os homens, então quando Jesus, ele assume a sua forma humana e passa a habitar entre nós, podemos afirmar que a graça de Deus se humanizou. A graça de Deus se tornou como qualquer um de nós, e aí o escritor fala assim, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Olha o que João está dizendo aqui, queridos, o privilégio que aqueles apóstolos, discípulos tiveram. Ele fala assim, nós vimos a revelação da natureza divina, ou seja, nós vimos a graça de Deus. Nós vimos aquilo que Adão deveria ser. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele cria com esse propósito de que eles pudessem expressar a graça de Deus cheia de amor e de verdade. Mas o pecado tirou isso. Mas agora o segundo Adão, Jesus Cristo, ele vem cheio de graça. E a palavra do Senhor diz assim, nós vimos a revelação
da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Olha o privilégio que Zaqueu teve. A graça de Deus, ela veio para habitar os nossos corações, para habitar os corações daqueles que estão dispostos a recebê-la. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero entrar na sua casa. E Zaqueu desce. Jesus acompanha Zaqueu até a sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, olha o que Jesus fala: hoje a salvação entrou nesta casa. Eu quero parafrasear estas palavras de Jesus, debaixo da graça de Deus, e dizer que o que Jesus estava dizendo naquele momento para Zaqueu é: Zaqueu, hoje a minha graça está entrando na sua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar quem está perdido. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso quando a graça de Deus entra no lar de alguém. Uma família desestruturada, uma família às vezes vivendo debaixo de maldição, mas quando Jesus, ele se convida para entrar na casa da pessoa, e a pessoa faz como Zaqueu: Senhor, pode vir, pode entrar na minha casa, e a casa é aberta para Jesus entrar. Então a graça de Deus entra nesta casa, nesta família. E Jesus fala assim: este homem, ele também é descendente de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Em João capítulo 21, versículo 15. A graça de Deus, ela perdoa e restaura. Ei, quando alguém se mostra arrependido, as palavras de Jesus sobre a vida desta pessoa expressam a graça de Deus. Jesus, ele tem um encontro com os discípulos. A Bíblia diz assim, que quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou para Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Note que Simão, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, antes de Jesus acusar Simão, antes de Jesus condenar Simão por tê-lo negado, Jesus convida Simão para se assentar e eles comem juntos. Olha como que é a graça de Deus. Depois deles comerem juntos, depois de se alimentarem, talvez Simão até pensou assim: Jesus não lembra mais que eu o neguei. Quando de repente Jesus se volta para ele e pergunta: você ama? Você me ama? E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para ele: toma conta das minhas ovelhas. Sabe o que me chama a atenção nesta palavra, irmãos? É que Jesus não fica lançando na cara de Pedro os seus pecados. Pedro, uma vez você falou que me amava e como foi mesmo que terminou a história, Pedro? Você me negou? Pedro, uma vez você falou que estava disposto para ir comigo até a morte. O que foi que você fez, Pedro? Fugiu? Não. Ele não lança na face de Pedro os seus pecados. Ele apenas diz para Pedro: toma conta das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, a minha graça, ela te perdoa, e a minha graça restaura a sua vida. A graça de Deus alcança o mundo inteiro. Lá em Lucas 13, 29 diz que muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. Queridos, não há uma pessoa no mundo que não precise da graça de Deus. Todos nós precisamos, e o perdão é um privilégio de quem aceita esta graça. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada. Eu vou ler de novo para vocês essa parte. Pela sua graça, que graça? A graça de Deus. Pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Se você entendeu esta palavra, dá um glória a Deus aí.
Olha o que está dizendo. Deus não pede nada para você, você não tem que pagar nada. A única coisa que você precisa é aceitar Jesus Cristo, que é a expressão da graça de Deus, porque quando você aceita Cristo, você recebe a graça. E aí Paulo diz assim que pela graça, sem exigir nada, Deus aceita a todos. O evangelho que a igreja deve pregar, eu estou terminando a palavra. O evangelho que a igreja deve pregar deve ser o evangelho da graça de Deus. Queridos, o verdadeiro evangelho que nós devemos anunciar é a declaração da graça de Deus. Ou seja, anunciar e dizer para as pessoas que Deus ama elas e Deus quer mudar a vida das pessoas desde que aceitem a sua graça. Tito capítulo 2, versículo 11, Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. A salvação está assegurada a todos aqueles que aceitarem a Jesus. Quem desejar pode receber esta graça de graça. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 até o 6. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que não somente nós que estamos aqui, Deus quer que os nossos amigos, Deus quer que os nossos vizinhos, Deus quer que os nossos parentes, Deus quer que todas as pessoas sejam salvos. Paulo diz, Deus quer que todos sejam salvos, que todos venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Aí ele fala, o ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres do pecado. E esta foi a prova dada no tempo certo. Deus quer que todos sejam salvos. A graça está disponível. Quem a deseja, receba nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu te agradeço neste momento por esta reunião. Eu te agradeço, Senhor, por poder neste dia experimentar mais uma vez da tua graça preciosa e maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, por ter dado nesse dia a oportunidade de compartilhar do teu amor com algumas pessoas. Eu te agradeço, Senhor, por estar nesta noite prestando culto com a tua igreja. Mas eu quero te pedir, Senhor, porque nós não podemos esconder os nossos pecados. Nós não podemos, Senhor, esconder os nossos fracassos. Não podemos esconder o nosso desânimo, porque o mundo precisa ver o Senhor em nós. Então eu oro, Deus, e peço, desperta a tua igreja. Desperta, Senhor, o teu povo. Desperta os obreiros, Senhor, desta casa. Desperta, Senhor, os líderes, os membros desta casa, para que se voltem para o Senhor enquanto é tempo. Que a tua bênção, meu Deus, possa alcançar as pessoas que estão do outro lado assistindo. E que nós possamos, Senhor, verdadeiramente desfrutarmos dessa graça que o Senhor tem para todos. Em nome do Senhor Jesus, levanta a sua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo reine sobre a vida de todos. Quem está debaixo da graça, aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.